Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká. Bom, essa videoaula vai ser sobre propriedades de potenciação. Essa videoaula é para alunos do nono ano, então toda a parte de potenciação que é vista no sexto, sétimo, oitavo e no próprio nono ano, elas vão aparecer aqui, tá bom? Então, quem tiver no ensino médio também pode usar esse vídeo para revisar a parte de potenciação. Por quê? No vestibular não costuma cair exercício só de potenciação, mas costuma cair exercícios de função exponencial. E nesses exercícios a gente tem propriedades de potenciação, tá bom? Então, vamos lá. Primeira propriedade de potenciação que a gente vê é a seguinte. Quando a gente tem, por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n. Então, eu tenho um produto de dois números que têm mesma base, mas expoente diferente. Se é a mesma base e os expoentes são diferentes, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, a elevado a m vezes a elevado a n, isso vai ser igual a elevado a m mais n. Então, vou dar um exemplo com números aqui, ó. Se tiver 3 elevado à sétima vezes 3 elevado à quinta potência. Então, vai ficar 3 elevado a 7 mais 5, que vai dar 3 elevado a 12. Isso serve também quando a gente tiver letras, tá? Então, se eu tiver assim, x elevado a 11 vezes x elevado a 3. É a mesma base x, conserva a base e soma os expoentes. Então, 11 mais 3, x elevado a 14. Beleza? Ótimo. Então, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é parecida, só que a operação que a gente vai fazer é o oposto, é o inverso, tá, da multiplicação. Então, é a divisão. Então, se eu tiver assim, a elevado a m dividido por a elevado a n. Bom, potências de mesma base. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n vai ficar a elevado a m menos n. Vamos fazer com números aqui, ó. 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 7 elevado a 5 menos 2, que isso é 7 elevado à terceira, tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado se o expoente for negativo. Por exemplo, se a gente tiver assim, 11 elevado à terceira dividido por 11 elevado a menos 2. É divisão. Então, a propriedade é subtrair os expoentes. Então, vai ficar 11 elevado a 3 menos 2. Esse menos é da propriedade. E esse outro menos 2 é porque embaixo a potência, o expoente é menos 2. Então, vai ficar 11 elevado a 3 mais 2, que dá 11 elevado à quinta potência. Beleza? Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade, se a gente tiver potência de potência, tá? Como funciona? Por exemplo, a elevado a m entre parênteses elevado a n. O que eu vou fazer aqui? A potência de dentro com a de fora, a gente vai fazer a multiplicação, tá bom? Então, isso vai ficar a elevado a m vezes n. Então, por exemplo, 2 elevado à quinta potência, tudo isso elevado a 3. Esse 5 com esse 3, a gente faz o produto. Então, isso vai dar 2 elevado a 5 vezes 3, que é 2 elevado a 15, tá bom? Maravilha! A quarta propriedade que a gente vai ver é potência de produto. Então, se eu tiver um produto assim, ó, A vezes B, os dois entre parênteses elevado a m. Então, aqui eu faço A elevado a m, B elevado a m, tá? Então, vou dar um exemplo com número. Se a gente tiver 2 vezes 3, tudo isso elevado à quinta potência.
Isso dá 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quinta. Aqui a gente tem que ter atenção, porque a gente pode tanto ir quanto voltar. Então, por exemplo, se a gente tiver assim, 10 elevado à terceira potência, eu posso escrever o 10 como 2 vezes 5 elevado a 3, que é 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Tá bom? Maravilha! Vamos para a quinta propriedade, que é a potência de quociente. É bem parecida com a quarta, só que agora é na divisão. Então, se eu tiver A sobre B, tudo isso elevado a M. Então, fica A elevado a M sobre B elevado a M. Então, vamos lá. 3 quintos, tudo isso elevado ao quadrado. Isso é 3 elevado ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado. Então, a gente pode tanto ir quanto voltar, tá bom? Se a gente tiver, por exemplo, 100 sobre 36. O 100 é 10 ao quadrado e o 36 é 6 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso como 10 sobre 6, tudo isso ao quadrado. Então, a gente pode tanto ir quanto voltar, beleza? E se a gente tiver o expoente negativo? Então, se eu tiver assim, A elevado a menos M, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, como o A não tem nenhum denominador, eu vou pôr 1. E aí, quando o expoente é negativo, a gente inverte a fração. Então, fica 1 sobre A, tudo isso elevado a M. E aí, a gente já viu que aqui eu vou fazer a potência do de cima e do de baixo. 1 elevado a M, A elevado a M, tá bom? Então, vamos com um exemplo aqui, ó. 5 elevado a menos 3. Então, isso é a mesma coisa que 5 sobre 1 elevado a menos 3. Expoente negativo, a gente inverte. 1 quinto elevado à terceira, que é 1 à terceira, 5 à terceira, que dá 1 sobre 125, tá bom? E se a gente tiver uma fração, por exemplo, 2 sétimos elevado a menos 2. Então, primeira coisa eu vou inverter. 7 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, a gente pode observar que troca o sinal do expoente. E isso dá 49 quartos. Tá? Por que é 49 quartos? Lembra, é a potência do de cima e a potência do de baixo. Tá bom? Beleza. Vamos andar mais um pouquinho com potenciação. E se a gente tiver expoente negativo, tá bom? Como funciona com expoente? Bom, e se a gente tiver uma potência com expoente racional? Se tiver uma fração, por exemplo, A elevado a M sobre M. O que eu faço? Dá para transformar isso em raiz, tá? E aí é simples. Como que eu faço? Quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Então, eu posso tanto transformar uma potência em raiz quanto a raiz em potência, tá? Então, de novo, quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Vou dar um exemplo com números aqui, ó. 3 elevado a 2 quintos. Então, quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Então, fica raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Então, eu posso tanto ir quanto voltar. Por exemplo, se eu tiver assim, raiz cúbica de 7 elevado à quarta potência. Então, aí o que eu faço? Caminho contrário. Quem está dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Beleza? Então, quando a gente vê essa propriedade de potência, isso aparece bastante no 9º ano e no 1º ano do ensino médio, especialmente quando a gente vê função exponencial, tá bom? E aí, vamos retomar mais algumas coisinhas aqui de potência, tá? Por exemplo, quando o expoente for zero. Então, se eu tiver A elevado a zero. O número elevado a zero dá 1, tá bom?
Então, por exemplo, se eu tiver 1/3 elevado a zero, isso aqui dá 1. Se eu tiver menos 5, tudo isso elevado a zero, dá 1. Tá bom? Ótimo. Vamos ver mais algumas coisinhas que podem aparecer aí de potência. Por exemplo, uma coisa que aparece bastante é quando a base é negativa e o expoente é par, ou a base é negativa e o expoente é ímpar, tá bom? Se a base é negativa e o expoente é par, sempre vai dar positivo. Então, vamos lá. Base negativa, expoente par. Então, o resultado vai ser positivo. É como se a gente fizesse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Então, menos com menos dá mais, com mais dá menos, com menos dá mais. Então, isso vai dar mais 16. Agora, quando a base, deixa eu fazer até mais para baixo, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, então, base negativa, expoente ímpar. Isso vai dar negativo, tá bom? Então, é como se fosse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, muito cuidado quando a base for negativa. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. E algumas dicas aqui para a gente também não errar, tá? A potência. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, uma coisa que aparece bastante. 5 elevado ao quadrado elevado à terceira potência. Aqui tem parênteses. E aqui, ó, 5 ao quadrado à terceira. Isso aqui é igual a isso aqui? Não, isso é diferente. Por quê? Quando eu tenho aqui o 2 à terceira, eu vou multiplicar. Então, vai ficar 5, 2 vezes 3. Então, 5 elevado à sexta potência. Aqui eu vou fazer a potência, a terceira potência do 2. Então, vai ficar 5, 2 elevado à terceira dá 8. Então, isso dá 5 elevado a 8. Então, cuidado, porque é diferente, tá? E isso também aparece, tá bom? Então, com essas propriedades de potência, já é possível resolver todos os exercícios e expressões de potenciação, tá? Eu vou resolver aqui uns 3 exemplos para vocês verem como dá para aplicar isso, tá bom? Então, olha esse exemplo aqui de potenciação. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à terceira potência, tudo isso elevado ao quadrado, vezes 2 elevado a menos 4, tudo isso dividido por 2 elevado a 3 ao quadrado, dividido por 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. Como que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou resolver dentro dos parênteses. Como é a mesma base, conservo a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado elevado a 2. Aqui, 2 elevado a menos 4. Aqui embaixo eu posso fazer. Quanto é a potência de 3? 3 ao quadrado dá 9. Então, fica 2 elevado a 9. E quando tem parênteses, a gente multiplica. 3 vezes 2 dá 6. Então, dividido por 2 elevado a sexta. Em cima, olha, a gente caiu na mesma propriedade que a gente já tinha visto. Esse com esse vai multiplicar, então vai ficar 2 elevado a quarta, vezes 2 elevado a menos 4, tudo isso sobre 2 a nona, dividido por 2 a sexta. Aqui em cima, conserva a base, como é multiplicação, soma os expoentes, então vai ficar 4 mais menos 4. E aqui subtrai 2, 9, menos 6. Aqui em cima vai ficar 2, esse mais com menos dá menos, então vai ficar 4 menos 4.
e aqui 2 elevado à terceira. 4 menos 4 dá 2 elevado a zero, tá? E eu posso colocar aqui 2 elevado a zero é 1? Posso. Então, 1 sobre 2 à terceira. E aí, o que eu faço? Se eu quiser transformar em uma só potência, eu posso. Se eu quiser calcular, fica 1/8. Ou eu posso passar esse cara para cima, invertendo o expoente. Então, fica 2 elevado a menos 3. Tá bom? Então, vamos lá a mais um exemplo. Então, vamos a mais um exemplo. 11 elevado à terceira vezes 11 elevado à quarta ao quadrado, vezes 11, tudo isso dividido por 11 elevado à sexta. Primeiro, o que eu vou fazer? O produto dessa potência com essa, tá? Porque está entre parênteses. Então, vai ficar assim, 11 elevado à terceira, esse com esse multiplica, 11 elevado à oitava vezes 11. Quando não tem expoente, na verdade, está escondido é o 1, tá bom? Tudo isso dividido por 11 à sexta. Em cima é só vezes, então eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 8 dá 11, 11 mais 1 dá 12. Então, fica, né? 3 mais 8 mais 1, embaixo, 11 elevado à sexta. Então, isso dá 11, elevado a 12, por 11 à sexta. Conserva a base e subtrai os expoentes. 12 menos 6, então dá 11 elevado à sexta. Então, deixei na forma de uma só potência, tá bom? Vamos para o terceiro e último exemplo. Então, olha só. 10 elevado a menos 2 vezes 1/10 elevado a menos 3, tudo isso dividido por 0,01 elevado a menos 1. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Essa potência aqui negativa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inverter a fração. Então, vai ficar 10 sobre 1, tudo isso elevado a menos 3. Essa parte de baixo, que tem 0,01, eu vou transformar isso para fração. Dá 1 sobre 100, tudo isso elevado a menos 1. Tá? O que eu faço agora? Aqui em cima, eu vou fazer 10 elevado a menos 3 e 1 elevado a menos 3. E embaixo, o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, fica tudo isso elevado a menos 1. Tá, passo a passo aqui. 10 ao quadrado, menos o 1 elevado a menos 3 é 1. Então, esse cara aqui eu já vou tirar. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Não preciso escrever isso aqui, porque isso dá 1. Tá bom? E aqui eu vou inverter. Fica 10 ao quadrado elevado à primeira elevado a 1. Em cima, vou conservar a base e somar os expoentes. Lembrando, o expoente é negativo, então vai ficar 2 mais menos 3. E embaixo vai ficar 10 ao quadrado. Esse com esse dá 1, e 1 elevado a 1 é 1, então eu nem vou colocar. Em cima vai ficar 10 elevado a 2 menos 3, dividido por 10 ao quadrado. 2 menos 3 dá menos 1. 10 elevado a menos 1, dividido por 10 elevado a 2. Conserva a base, subtrai os expoentes, 10 elevado a menos 3. Então, assim eu deixei na forma de uma só potência, tá bom? Então, gente, essa aí é a videoaula de propriedade de potenciação. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição tem um link onde vocês podem pegar uma listinha de exercícios para treinar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e bons estudos!